Fala, Expert! Beleza? Léo Quinita, você está na Expertix e hoje vamos fazer você falar com a Alexa em um mesmo comando, ela responder de formas diferentes. Mesmo comando, hein? Vem comigo. Então, Expert, seja bem-vindo de novo e não se esquece, aperta aí o botãozinho do like, o botãozinho da inscrição e o sininho, ó. Ó o barulhinho aí, ó. O sininho das notificações para você sempre saber dos nossos vídeos, beleza? Bom, hoje eu quero fazer esse vídeo inspirado aqui numa pergunta que eu tive do amigo Maurício lá de Friburgo, que falou assim para mim: Léo, eu quero chegar em casa e dizer para minha assistente de voz, fulana, cheguei, e ela fazer uma coisa. E aí eu quero chegar no meu sítio e também falar, fulana, cheguei, e ela fazer outra coisa diferente, e eu quero isso tudo na mesma conta. Eu não quero ter uma conta para minha casa, uma conta para o sítio. Eu falei, então vou te ensinar uma coisa. E aí, gente, o que acontece? Esse método que eu vou ensinar aqui para você, ele não é tão simplesinho não, tá? Mas é tudo de graça, tá? Só que você vai ter que ter uma conta da Samsung, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição de onde você entra para fazer uma conta da Samsung, porque você vai ter que instalar o aplicativo SmartThings, tá? E aí vai ser uma interação entre o aplicativo da Alexa e o aplicativo do SmartThings, tá? Então vai ser as duas coisas trabalhando em conjunto e você vai conseguir fazer isso. Bom, para começar, você vai ter que assistir um vídeo que eu vou botar agora aqui nos cards, aqui em cima, e vou deixar na descrição também esse vídeo, que é um vídeo onde eu ensino um método para você conseguir acionar qualquer rotina da Alexa através do SmartThings e vice-versa, tá? Então, de novo, esse vídeo que estava aqui nos cards, você tem que clicar, para esse vídeo aqui, vai lá, assiste o outro, cria o Simulator da Alexa Switch, tá? Que a gente vai usar esse controlador de dispositivo, tá? Para a gente fazer o nosso método. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar para realizar esse método? Lembrando, de novo, qual que é o objetivo? É eu chegar em casa e falar para minha assistente de voz, cheguei, e ela ligar a luz da minha sala, por exemplo, e me dizer uma frase personalizada, e depois, estando logado na mesma conta, sem precisar chegar nada, eu chegar em outro lugar, chegar no meu sítio, por exemplo, falar cheguei, e ela acender a luz do sítio e me dizer uma outra coisa. Ou seja, se eu estiver em casa, ela vai dizer uma coisa e vai acender a luz de casa, se eu estiver no sítio, ela vai dizer outra coisa e vai acender a luz do sítio, beleza? Então vamos lá, agora que você já assistiu o vídeo que eu deixei no card, que você já tem aí um controlador de dispositivos chamado Alexa Switch, você vai fazer o seguinte, o que nós vamos precisar? Nós vamos criar um Virtual Switch, tá? Que é um botão virtual, isso você faz dentro do SmartThings, tá? Do Groovy, tá? Que eu também estou deixando o link aí na descrição, tá? O link do Groovy. E para você que não sabe, o Groovy é uma plataforma aí de gestão de dispositivos do SmartThings, tá? Que é a plataforma de automação da Samsung. E ali dentro você consegue criar alguns dispositivos virtuais, entre eles um botão virtual. Um botão virtual, ele vai servir para a gente dizer se aquela condição está ativa ou desativada, tá? Então, no nosso caso, a gente vai criar um botão virtual que se chama, eu vou botar o nome dele de em casa, tá? Então, como é que você cria o botão virtual? Você loga lá no Groovy do SmartThings. Eu vou botando os prints aí até da tela do meu celular, que dá para fazer pelo celular, tá? Então, você vai entrar no Groovy, aí você vai no menuzinho que tem lá em cima na direita, você vai em dispositivos, ou em inglês devices, né? E aí quando você entra nessa página de device, vai ter lá o botãozinho de criar dispositivo, tá? Então você vai criar o seu dispositivo, vai botar o botãozinho, aí você vai ter que preencher o campo name, o campo label, o campo network ID, vai ter que selecionar um controlador e depois vai ter que selecionar em que casa, location, né? Onde é que está o teu dispositivo, tá? Então, você vai lá e bota em name, você bota em casa, em label, você bota em casa. Em Network ID, você vai simplesmente botar um traço, tá? Um hífen, né? Aí depois, onde você vai selecionar qual controlador, vai ter a lista, né? E aí você vai descer essa lista todinha até você achar Simulated Switch, tá? Que é botão simulado, né? Interruptor simulado. Vai selecionar isso e depois vai para o location e vai selecionar o nome aí da tua casa, que provavelmente é home, tá?
Então, beleza, você selecionou isso, você vai botar em criar, pronto. Você lá no teu aplicativo SmartThings, você já vai ter um dispositivo que se chama Em Casa, que você pode dizer que ele está ligado ou desligado. Beleza? Até aí ele não faz nada, só está dizendo que está em casa sim ou não, né? Ligado ou desligado. Bom, então essa foi a primeira coisa que a gente teve que criar. A segunda coisa que a gente vai criar é um método para que a gente, se estiver em casa, esse botão vai estar ligado, se a gente não estiver em casa, esse botão vai estar desligado. Como é que a gente vai fazer isso? Na verdade, você pode fazer de duas maneiras. Eu vou botar aí na tela usando o aplicativo da Alexa, tá? Mas você poderia fazer também com o próprio aplicativo do SmartThings, através de você disparar uma automação pela localização. Então, é muito simples essa automação que você vai fazer na Alexa. Você vai lá, vai dizer que é por localização, né? Aí você já vai ter que ter cadastrado o teu endereço de casa no aplicativo da Alexa. E aí você vai botar uma automação baseada em localização para quando você chega em casa, ele vai acionar esse dispositivo em casa. Na hora que você cria esse dispositivo em casa, e você tem que estar com a skill do Samsung SmartThings ativada no teu aplicativo Alexa, na hora que você criar isso lá, ele já vai aparecer no teu aplicativo da Alexa. Então você consegue lá dizer, quando chegar em casa, você vai ter o endereço de casa, acione, ligue esse em casa. Pronto. E aí você vai fazer também uma segunda rotina com o inverso. Uma segunda rotina para dizer, olha, ao sair de casa, eu quero lá e desligar esse botão em casa. Então, feito isso, ela vai passar a fazer automaticamente essa ação para você, né? Toda vez que você sair ali do... Lógico que não é exatamente saindo da porta de casa, mas quando você sair ali das redondezas da sua casa, porque vocês sabem que o GPS tem aí um range ali de 2, 3, 5, às vezes até 10 metros de raio ali, onde ele pode ainda estar detectando você naquele lugar. Então, quando você sair das redondezas da tua casa, ele vai automaticamente desmarcar esse botão para saber que você não está em casa. Quando você estiver chegando em casa, já chegando ali nas redondezas, pum, ele vai marcar esse botão de volta. Então, beleza, já temos aí um método para dizer que você está em casa ou não está em casa. No nosso caso do sítio, quando eu estiver em casa, ele vai acionar um tipo de rotina, e quando eu não estiver em casa, ele vai acionar a tal da rotina que eu quero acionar no sítio, beleza? Bom, agora vai ficar um pouquinho mais complexo, porque o que eu preciso fazer? Eu preciso criar 3 Alexa Switch, né? Que são aquele dispositivo que eu falei que estava no link da descrição, que eu falei que era para vocês criarem, né? Primeiro vocês criaram o controlador de dispositivo e agora a gente vai criar 3 dispositivos usando esse controlador. Então, eu chamei o primeiro de Alexa Bot, o segundo eu chamei de Alexa Cheguei 1 e o terceiro Alexa Cheguei 2, tá? Então eu fiquei com esses 3 dispositivos, cada um vai ter uma função, tá? A partir do momento que eu crio eles também já vão aparecer lá no meu aplicativo Alexa, beleza? Então é o seguinte, quando eu for... Aliás, deixa eu fazer uma demonstração aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Então eu tô aqui com uma Echo Dot aqui do meu lado e eu vou falar com ela, olha só. Alexa... Cheguei. Olá, Léo. Seja bem-vindo à sua casa. Bom, então ela reconheceu como se eu estivesse em casa, porque o meu botãozinho lá está acionado dizendo que eu estou em casa, né? Eu vou botar aí agora a telinha desse controlador, desse dispositivo, né, desse Virtual Switch que se chama Em Casa, e aí eu vou desapertar manualmente o botão aí. E aí vocês vão ver agora que eu desliguei o botãozinho, ou seja, lógico que eu estou simulando, gente, porque eu não vou conseguir ficar saindo e entrando de casa aqui, então eu estou desligando manualmente esse status de estou ou não em casa, né? Então agora que eu desliguei, se eu for aqui agora de novo e falar com ela cheguei, vocês vão ver que vai fazer outra coisa, quer ver? Ó, é o mesmo comando, mas vai dar outra resposta, ó. Alexa, cheguei. Atenção! Você é um invasor, pois o Léo não está em casa. Bom, vocês viram? Então ela falou que eu sou um invasor porque o Léo de verdade não está em casa. E o que ela fez? Se eu estava em casa, ela estava dando a resposta que eu era bem-vindo. Se eu não estava em casa, ela falou que eu invasor, tá? E aí vamos lá. A gente teve que criar 3, né? Que eu falei aí, que vocês já nomearam, como Alexa Bot, Alexa Cheguei 1 e Alexa Cheguei 2. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? No aplicativo Alexa, a gente vai lá e vai criar a primeira rotina, tá? A gente vai ter no total de 3 rotinas
dentro do aplicativo Alexa e vamos ter duas automações no aplicativo SmartThings, tá? Então a primeira automação é justamente para identificar quando eu falar eu cheguei, né? Então a primeira rotina vai ser, a ação vai ser quando eu disser a palavra cheguei para ela, né? A ação não, o comando, né? O gatilho vai ser quando eu disser a palavra ação para ela, a palavra cheguei para ela, né? E aí a ação que isso vai executar vai ser no meu primeiro dispositivo desses três que eu criei usando o simulator da Alexa Switch. Então no que eu chamei de Alexa Bot, eu vou lá e vou dizer que eu vou ligar esse dispositivo, tá? E esse dispositivo ele atua como liga, desliga e como abre e fecha, como se fosse um sensor. Então na hora que eu botar que abriu, que eu liguei, ele vai entender como se estivesse ligado ou aberto também. Então beleza. Essa é a automação para eu ligar esse Alexa Bot. Aí eu vou para o aplicativo SmartThings. Lá no SmartThings, a primeira automação que eu vou criar é uma automação que vai ter duas condições, tá? A primeira condição é se esse dispositivo Alexa Bot estiver ligado, né, for ligado, e se o meu dispositivo em casa também estiver ligado. Então, se esses dois estiverem ligados, né, na hora que os dois forem ligados, aí o que vai acontecer? Atenção que na hora de criar automação, você tem que botar em cima que as duas condições têm que ser atendidas, tá? Todas as condições têm que ser atendidas. Então, atendeu essas duas condições, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o dispositivo Alexa Cheguei 1, tá? E aí você vai ligar esse dispositivo, tá? E aí a gente vai botar que esse Alexa Bot, a gente vai desligar ele, tá? Para que ele esteja pronto para o próximo acionamento. Então vai ter duas ações. Vocês estão vendo que eu estou botando as telinhas para ficar mais visível para vocês cada uma dessas rotinas, tá? Beleza. Então fiz a primeira. A segunda vai ser exatamente igual a essa, tá? Em termos de estrutura, a diferença é que nesse segundo caso, o status de em casa vai estar desligado, então vai ser Alexa Bot ligado e em casa desligado. E o que acontece com isso? De novo, eu desativo a Alexa Bot, só que em vez de eu acionar Alexa Cheguei 1, agora eu vou acionar Alexa Cheguei 2, tá? Então beleza, salvei essas duas automações no SmartThings, acabou meu problema no SmartThings, tá? Por quê? Quando eu aciono a rotina Alexa Cheguei no aplicativo da Alexa, ele vai lá e vai ver. Bom, acionou. Se for em casa, eu vou executar uma ação. Se eu não estiver em casa, vai executar outra ação. Então, uma chama Alexa Cheguei 1 e o outro chama Alexa Cheguei 2. Aí eu volto para o aplicativo da Alexa. No aplicativo da Alexa, agora a gente vai fazer as duas rotinas finais que vão falar o que eu quero dependendo do que foi acionado lá no SmartThings. Então, como é que vai ser a minha rotina no aplicativo Alexa? Vai ser quando alguma coisa de casa inteligente acontecer, tá? Aí eu vou ver o dispositivo Alexa Cheguei 1, então vou dizer quando ele abrir, né? Quando ele abrir, tá? O que vai acontecer? No meu caso aqui, eu botei para Alexa dizer um bem-vindo para mim, bem-vindo à sua casa, Léo, blá blá blá, beleza? Então a minha ação vai ser essa, falar isso, e eu também tenho que colocar uma segunda ação para ele desligar esse dispositivo Alexa Cheguei 1, tá? Porque senão ele fica ligado, aí eu não consigo acionar ele de novo. Então toda vez que eu executar ele, no fim eu tenho que desacionar ele, beleza? A minha segunda rotina da Alexa vai ser a mesma coisa. Eu vou botar, só que aí o gatilho vai ser quando o dispositivo Alexa Cheguei 2 é acionado, eu disparo a ação que fala a segunda frase que eu quero, né? Que é a frase quando eu não estou em casa, né? E de novo, no fim, ele volta esse Alexa Cheguei 2 para o modo de desativado, né? Para o modo fechado, né? Então é isso, gente. Acabou aí o processo. Logicamente que no meu exemplo, eu só estou fazendo a Alexa falar duas frases diferentes. Mas eu poderia fazer a Alexa acionar qualquer dispositivo que eu quisesse aí. Então, qualquer dispositivo que eu tenha ali dentro da Alexa, eu poderia dizer para ligar uma luz, eu poderia dizer para, sei lá, fazer um ar-condicionado ligar, enfim, mexer com qualquer, como mudar a cor da iluminação, enfim, qualquer coisa que tem
que tem compatibilidade com a Alexa ali no aplicativo, eu conseguiria configurar dentro dessas duas rotinas, tá? Você também poderia fazer isso, em vez de fazer para se eu moro no sítio ou moro fora, você poderia fazer isso para, por exemplo, eu quero que eu falando a mesma frase, se for de dia faça uma coisa, se for de noite faça outra coisa. Então, usando essa mesma lógica, você pode brincar com isso, de um mesmo comando fazer ações diferentes de acordo com o que você quer, tá? Então pode ser lugares diferentes, pode ser horários diferentes, tem uma série de coisas que dá para fazer. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado desse método, espero que eu tenha conseguido explicar. Se ficou difícil, me pede ajuda aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar, tá? Não se esquece de dar like, se inscrever e acionar o sininho das notificações. E aqui no canal, tudo que eu faço é seguindo o nosso lema, que se tá problemático, coloca no automático. Um abraço.